Boa noite, me chamo Robert, estou apresentando o trabalho de sinais de sistemas e da análise do circuito. Esse trabalho foi realizado pelo grupo formado por Cleidson, Marcos, João Lucas e eu, Robert. O objetivo desse trabalho é encontrar a função de transferência, representar o diagrama de Bode, explicar o módulo em fase alta e baixa, de alta e baixa frequência, através do diagrama, e representar esse resultado em um circuito implantado de forma virtual ou prática. Ao observar o circuito, a gente consegue identificar que ele é um filtro capacitor passa baixa, que significa que é um circuito que permite a passagem de sinais de baixa frequência, ao mesmo tempo que reduz a intensidade de sinal de alta frequência. A impedância do capacitor ela diminui com o aumento da frequência. Essa baixa impedância, em paralelo com a resistência de carga, tende a causar um curto-circuito nos sinais de alta frequência, diminuindo a maior parte da tensão no resistor em série. Para obter a função de transferência, primeiro a gente separou o circuito, então a gente separou a parte paralela do circuito para facilitar o cálculo mais para frente. Então, ao separar a parte paralela, a gente encontrou o que seria a função de transferência dessa parte paralela, que foi a gente definiu o G de S, ou o G de ômega, não, o G de S como Z1, e a gente pegou a nossa saída, que foi o R2, e ela é dividida por R2, que é a saída mais a entrada, que vai ser o nosso capacitor, que vai ser 1 sobre CS. Com isso em mãos, a gente pode substituir e montar a função transferência do circuito de forma completa. Então, o circuito ele vai ser, G de S vai ser igual a Z1 sobre Z1 mais R1. O Z1 a gente já encontrou, então a gente só substitui na forma, e substituindo e realizando os cálculos referentes, a gente encontraria que G de S vai ser igual a R2 sobre R2 mais R1 vezes R2CS mais 1. Com essa fórmula, a gente só precisa realizar os cálculos referentes a ela, aqui está um passo a passo dos cálculos que foram realizados, até alcançar a função de transferência final, que vai ser o G de ômega de J ômega vai ser igual a R2 sobre R1 mais R2, multiplicando por 1 sobre J ômega, R1, R2C, sobre R1 mais R2, mais 1. Então, a gente já observou que essa função aqui de transferência nos apresentou duas funções no caso, que foi a de ganho K e a de primeira ordem. Com essa função de transferência, a gente obteve a frequência de corte. Então, a gente sabe que inicialmente a gente obteve o ômega C ele vai ser igual a 1 sobre T. Então, a gente sabe o valor de T, lembrando que a fórmula vai ser igual da função de primeira ordem, ela é igual a G de J ômega igual a 1 sobre J ômega T mais 1. Então, a gente consegue encontrar e diferenciar o T na equação. E com esse valor, a gente encontrou que o ômega T ele vai ser igual a 0,625. E aí a gente passou a encontrar a frequência de corte. A frequência de corte ela vai ser igual a 1 sobre 2π RC. Como nós temos dois resistores no circuito, a gente poderia fazer da fórmula como foi expressa aqui, ou poderia simplesmente fazer que a frequência de corte vai ser igual a 1 sobre 2π ômega C. Como a gente já tem o resultado de ômega C, ficaria 1 sobre 2π vezes 0,625, que a gente alcançaria o resultado de 0,099 Hz, ou a frequência de corte de 99 mHz. Com a frequência de corte, a gente consegue encontrar tanto o gráfico de Bode na questão de módulo, quanto na questão de fase. Na questão de módulo, o gráfico de primeira ordem ele mantém uma frequência fixa, que no caso ele vai ser quando ele for o ômega for igual a 0, ele vai ser igual a 0 decibéis. Quando ele for inferior, quando ele for igual a 1 sobre T, ele vai ser igual a menos 3. E quando ele for superior a 1 sobre T, ele vai ser igual a menos 20. Então, a gente só precisaria calcular o gráfico do ganho K. No nosso caso, como a gente já tem os valores de ganho K, a gente só aplicou na fórmula, que vai ser igual a 20 vezes log de K, que vai ser igual a 20 vezes log de 0,2, que vai ser igual a menos 13,98.
a gente poderia arredondar para menos 14 para facilitar questões de cálculo futuro. Então, com isso, a gente conseguiu definir o nosso gráfico de módulo, como apresentado na tela, e conseguiu definir o nosso gráfico de fase. Então, como o ganho cai, ele tem uma fase constante, um ganho constante, ele tem uma definição constante em 0 graus, a gente poderia utilizar como exemplo, ao fazer a conversão, ficaria somente o ganho do gráfico de fase de primeira ordem. Que ele inicia em 0 graus, ele tem uma queda alcançando a frequência de corte em menos 45 e estabiliza em menos 90. Esse gráfico ele demonstra que ao introduzir altas frequências no circuito, ele vai tender a reduzir a amplitude da saída e ao introduzir baixas frequências, ele vai tender a aumentar. Aumentar não, ele vai tender a permitir mais passagem dessa amplitude de passagem. Para comprovar isso, a gente fez a apresentação a modelagem do circuito de forma online. Então, a gente fez ele através do aplicativo do Solver Electric, que aqui tem o circuito montado, os valores que foi estabelecido no circuito, e aqui a gente consegue ver o nosso gráfico de módulo. Ou seja, ele inicia aqui em menos 13,9. Quando ele tem a frequência de corte, ele vai ter aproximadamente menos 17, que foi o que a gente alcançou nos cálculos. E daí em diante ele vai cair 20 decibéis por década. E nós temos o gráfico de fase. Ele também vai iniciar em 0 graus. Na frequência de corte, que é o 100 mHz, ele vai estar dando 45 graus e vai estabilizar em menos 90. E a gente fez a simulação do circuito também no Everest Circuit, em que aqui demonstra que quanto maior a nossa entrada a nossa frequência, menor vai ser a amplitude. Aqui, como pode ver, está demonstrando uma linha quase reta de saída. E à medida que a gente reduz essa frequência de entrada, ela vai tender a demonstrar uma saída um pouco maior. Então, ela vai permitir, à medida que a gente vai reduzindo a frequência de entrada, ela vai permitir uma saída maior. Então, ela vai ter uma amplitude um pouco maior. Eu não consegui demonstrar com frequências menores que 1 Hz no Everest Circuit, que eu não consegui introduzir essa frequência menores, mas já consegue acompanhar aqui e observar que ela tende uma frequência aqui a permitir uma frequência maior, um pouco maior à medida que a entrada é reduzida. E aqui a gente também consegue demonstrar a questão do gráfico de frequência também. Como foi explicado anteriormente, ele inicia em aproximadamente aqui, menos 15 decibéis, menos 13 decibéis. Ele vai ter a queda em 45. Vai iniciar a queda dele em 45. Em 45 graus, ele vai alcançar o menos 17 decibéis. E na questão da fase, em 45 graus, que é em 100 Hz de frequência de corte, ele vai alcançar o menos 45 graus também. No mais, é isso. Uma boa noite a todos.